Jesus terminou de lavar os pés aos discípulos e disse: olha, vocês estão vendo o que eu fiz? Vocês também façam entre si. Certo? Porque o servo não pode ser maior do que o seu senhor. E se eu fiz, vocês também têm que fazer. E aí vem a grande sacada dessa passagem, que na minha opinião não é nem o negócio de lavar os pés, nem de não lavar os pés. É essa palavra dele aqui no versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Na Bíblia Viva, tem alguém que usa a Bíblia Viva aqui? Uma tradução mais esclarecedora. Está escrito assim, ó: vocês já sabem essas coisas, agora façam assim. Este é o modo de receber as bênçãos. O próprio Jesus dizendo: olha, você será bem-aventurado. Vocês sabem o que significa bem-aventurança na Bíblia? Porque o anjo chegou para Maria, mãe de Jesus, e lhe disse: Maria, você é uma mulher bem-aventurada. E logo após ela se engravidou do Espírito Santo. Uma pessoa bem-aventurada no conceito de Deus é uma pessoa que está em comunhão com Ele, é uma pessoa que tem direito à bênção dele, é uma pessoa que está aberta para receber o que Ele tem para dar, é uma pessoa que está numa relação aberta com Deus. E na Bíblia Viva fala muito claro: este é o modo de receber as bênçãos. É o próprio Jesus Cristo, o abençoador, dizendo: olha, o jeito de receber a bênção é esse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Certo? O servo é menor do que o seu senhor. Você precisa entender que o servo é menor do que o seu senhor. Versículo 16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu separo então esse versículo, essa palavra, e eu quero trabalhar em cima dela. Porque o servo, ele tem que servir o Senhor. O servo, ele tem que se submeter ao Senhor. E Jesus fala aqui nesse texto que são bem-aventurados aqueles que entendem essas coisas, aqueles que entendem que o servo não pode ser maior do que o seu senhor, que o lugar do servo é atrás do seu senhor, que o servo tem que perguntar para o seu senhor: o que é que o Senhor deseja que eu faça? E a condição daqueles apóstolos, e a condição ideal dos discípulos de Cristo, é a posição de servo, é na posição de servo. Então nós temos que nos submetermos a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. É isso que eu acho mais importante nessa passagem, é a capacidade de nós entendermos essa situação que é a condição humana, que é a situação do homem diante de Deus. Que a nossa situação, apesar de termos sido libertos por Jesus, apesar de participarmos da sua igreja, é uma situação de servo. Nós não somos chamados para dar ordem para Deus, e nem somos chamados para dizer para Deus o que nós queremos que Ele faça. Servo não diz para o seu senhor: eu quero que você faça isso, ou eu quero que você faça aquilo. Diz.
Essa não é a situação do servo. Eu quero que você quebre agora, nesse momento, muitos conceitos seus. Eu quero que você deixe essa palavra entrar na sua mente. Eu quero que você tente entender isso para que você aplique na sua vida. Eu quero que você peça para o Espírito Santo te ajudar a aceitar essa posição, essa condição de servo. Eu tenho aprendido muito com a pastora Keila, que lá em casa eu chamo ela de meu bem. Ela tem uma frase que mexe muito comigo. Ela fala: Sérgio, eu não coloco o meu pé na frente de Deus. Eu não ando na frente de Deus. Às vezes eu falo: Keila, vamos fazer isso. Ela fala: quando o Senhor colocar no meu coração, eu faço. Eu não ando na frente de Deus. Ela é serva de Deus. E eu aprendi isso com essa mulher. Eu nunca passo na frente de Deus, ela diz. Servo, lugar de servo é esse. Posição ideal de servo é essa. É atrás do Senhor. Você entendeu? Se o servo não pode ser como o Senhor, se o próprio Jesus disse: o servo não é como o Senhor, servo é servo, Senhor é Senhor. Então qual é o lugar do servo? É abaixo, é submetido, é se sujeitando, é obedecendo ao seu Senhor. Lugar de servo é esse. Posição ideal de servo é essa. É se submetendo a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. O que é que o Senhor deseja? Qual é a sua próxima ordem? O que eu vou fazer para te agradar no dia de hoje? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu diga? Aonde o Senhor quer que eu vá? Aonde eu não posso ir? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? É servo. Jesus quer tratar com servos. E esse é o caminho da bênção. E esse é o caminho da bênção. Não é o homem que determina o que vai fazer ou o que vai deixar de fazer. Não adianta ter aquela fé que determina. Eu determino pela fé. Eu tomo posse pela fé. Eu profetizo. Não que eu esteja querendo desvalorizar a fé. Não é isso. Mas eu quero colocar a fé no lugar dela. Porque ela está super valorizada. Quem tem que ter esse valor é Jesus. A fé é simplesmente um meio através do qual o homem consegue agradar a Deus, para que Deus possa fazer por ele. O homem precisa da aprovação daquele que está acima dele. Você quer uma bênção de Deus? Você está esperando uma bênção de Deus? Você está orando? Você está precisando de alguma coisa? Você está buscando? Entenda isso, é Jesus que está dizendo: esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da bem-aventurança. Entenda isso. Isso é muito melhor do que andar atrás de profecia. Você sabe por quê? Porque o profeta, ele não pode te abençoar. Quem te abençoa é Jesus.
Então você tem que andar atrás de Jesus. Certo, irmãos? Até agora tudo bem? Te dá uma receita, uma fórmula mágica, maravilhosa, para você alcançar a bênção de Deus que você está andando atrás dela. A proteção total de Deus. Ao invés de você dizer o que você quer que Deus faça, vou falar de novo. Ao invés de você dizer o que você quer que Deus faça, comece a fazer o que Ele já disse que quer que você faça. Experimenta inverter esses valores aí da sua mente. Você vai ver como é que vai mudar a sua vida. Ao invés de você ficar falando para Deus o que você quer, porque servo tem que falar para o Senhor o que Ele quer que Ele faça. Mas eu já trabalhei, já tive oportunidade de ter pessoas trabalhando para mim. E eu, falar a verdade, eu nunca gostei de gente dar ordem para mim, não. Gente porque eu pago salário, fica falando para mim o que eu tenho que fazer. Eu particularmente nunca gostei muito disso, não. Lugar de servo é servindo. Quem serve, serve. Tem que servir. Agora o crente parece que não lê a Bíblia. O crente desse tempo é um negócio de fazer listinha no começo do ano para poder Deus fazer para ele aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa, aquilo que ele não sei o que. É um tal de chegar e encostar Deus na parede. Ah, mas a tua palavra está dizendo que você vai fazer, e eu faço isso, e eu faço aquilo. Então cadê? Cumpre a sua palavra na minha vida. As pessoas hoje, elas estão profetizando em nome de Deus. Ah, eu profetizo isso na sua vida. Isso que você deseja, determina e toma posse que vai acontecer. Onde é que está a palavra? Onde é que está a orientação de Jesus? Todo mundo conhece essa passagem onde Jesus lava os pés, mas parece que não lê tudo. Porque se ler mais um pouquinho, vai saber que o caminho é diferente. Que o caminho da bênção é diferente. Você não tem que dar ordem para Deus, nem dizer para Deus muita coisa, não. Você tem que fazer o que Ele manda. Você tem que ouvir o que Ele tem para dizer. Ao invés de dizer o que você quer que Ele faça, comece a fazer aquilo que Ele já falou que é para você fazer. Está registrado aqui na palavra. Que aí você vai ver, a sua vida vai mudar. O servo jamais é maior do que o seu senhor. Primeiro, meu irmão, você se estabeleça na presença de Deus da forma correta, certo? Se estabeleça na presença de Deus da forma correta. Veja o que é que não está agradando a Deus na sua vida. Se submeta à palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí nesse mesmo livro de João, no capítulo 15, mais para frente um pouquinho aí. 15, 14. 15, 14. Olha só o que está escrito aí. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não tem meio termo. Não adianta pensar que vai ser amigo dele se não fizer o que ele manda, porque não vai. Você tem que acreditar na palavra ou não acreditar na palavra. E Jesus aqui, ele é bem direto. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Abre nesse mesmo João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, vírgula, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você viu a condição? Não é só chegar pedindo, não. Primeiramente a palavra dele tem que estar em você, e você tem que estar nele. E se você não fizer o que ele manda, você não é amigo dele. Ou você obedece à palavra de Deus e participa do que Deus promete, ou você faz do seu jeito e vê o que é que vai dar. Mas não tem nada garantido, porque Deus só vela pela palavra dele. É por isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, eu quero que você mude de vida. Eu quero que o Evangelho seja uma coisa poderosa na sua vida. Eu quero que você consiga superar toda dúvida, todo embaraço, toda confusão da sua mente. Eu quero que você viva na paz do Senhor, que você encontre a paz que excede todo entendimento, que você seja consolado pelo Espírito de Deus, que você viva numa condição em que 10.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas para isso você tem que se comprometer com a palavra de Deus. Você tem que estar comprometido com a palavra de Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que estão comprometidos com Ele. Tem gente que fala, mas eu já alcancei tanta coisa pela fé, eu vou continuar nesse caminho, porque eu sei que a minha fé vai me levar. Continue. Eu não tenho nada contra a fé de ninguém, e nem contra a fé. Já falei aqui, que eu quero simplesmente colocar a fé no lugar dela, porque ela está super valorizada. Mas Jesus, ele não tem muita boa impressão da fé, ele não bota muita fé na fé do homem não, como se diz na gíria. Se você está pensando que a fé do homem consegue convencer Jesus de alguma coisa, eu acho que você tem que estudar mais um pouquinho Jesus e a palavra dele. Porque se você abre a sua Bíblia em Mateus 8:26, você vai ver Jesus dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Falando para os próprios apóstolos dele. Pequena fé, homens de pequena fé. Em Mateus 17, no versículo 17 até o versículo 20, também está escrito alguma coisa nesse sentido. Até quando terei que vos suportar, ó raça de incrédulos? Vocês são pessoas de pouca fé. Jesus dizendo isso para os apóstolos. Jesus não anda muito animado com a fé do homem, não. Você sabe qual é a maior fé? Qual foi a maior fé que Jesus encontrou na face da terra? Você sabe ali qual foi a maior fé que Jesus encontrou na face da terra? Ela está registrada em Mateus 8, versículo de 5 a 10. É a fé do centurião romano. Jesus mesmo disse que não havia encontrado em todo Israel uma fé como aquela. Em todo o ministério de Jesus aqui na terra, ele não havia encontrado nenhum homem com uma fé tão grande como aquela do centurião. E você sabe a única coisa que ele fez? Foi conseguir acreditar que Jesus curava através da palavra, que ele não precisava de fazer imposição de mãos. Ele chegou para Jesus, disse que o servo dele estava doente. Jesus disse: eu vou lá com você. Ele falou: não precisa de ir não, você manda só uma palavra que o meu servo ficará curado. Foi a maior fé que Jesus encontrou aqui na face da terra, na época dele. Não transportou montanha,
não venceu o gigante, ela é simplesmente um capitão de 100 soldados do exército romano. Jesus não anda muito animado com a fé do homem, não. Tanto é que você abre a sua Bíblia e está lá em João 16, versículo 7, dizendo que o Espírito Santo é que tem que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nem para convencer-se de que é pecador, a fé do homem consegue ser suficiente. Então esse negócio de a minha fé, a minha fé, a minha fé, é melhor você entender toda a palavra de Deus e deixar de valorizar ou de supervalorizar a sua fé. Coloque a sua fé no lugar dela e coloque Jesus no lugar dele, que você vai ver o quanto vai ser diferente a sua vida. A maioria dos milagres que Jesus fez foi para pessoas que nem tinham fé. Ele andava curando todo mundo. Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 16, você vai encontrar escrito assim, ó: ele expulsou o demônio e curou os enfermos. Ele andava, o povo ia colocando os endemoniados e os doentes, e ele ia passando e ia curando todo mundo, quem tinha fé, quem não tinha fé. No meio daquelas 5.000 pessoas que comeram aquele pão no deserto, você acha que todo mundo ali tinha fé? Ali estava cheio de curioso, de gente querendo ver o que ia acontecer, de gente querendo ver milagre. Mas todo mundo comeu do milagre de Jesus ali. Você abre em Lucas 14:40, também está escrito que, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus saía curando todo mundo. Quem tinha fé, quem não tinha fé. Por isso que eu estou dizendo para você, não é culpa sua, é uma cultura religiosa falida. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 20, por favor. É uma coisa que já era esperada. Atos 20. O apóstolo Paulo falando, olha, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tem Bíblia que fala, nunca deixei de vos anunciar todo o evangelho de Deus. A fé faz parte do evangelho de Deus, faz, mas ela não é o principal fator dele. Jesus continua, o Paulo continua: olhai, pois, por vós e todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para aposentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, olha só o que ele estava dizendo há 2000 anos atrás, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É isso que aconteceu. Pessoas perversas, dizendo coisas perversas, que desvirtuaram a palavra, que mudaram o rumo do evangelho para obter lucro. E colocaram a fé no lugar de Jesus. Se a pessoa tem uma confiança tão grande na sua própria fé, ela não precisa de igreja, ela não precisa de se submeter à palavra de Deus, ela não precisa de obedecer, ela não precisa de se arrepender de nada, porque se a fé dela é suficiente para alcançar a salvação e as bênçãos de Deus, ela já tem tudo.
pessoas perversas ensinando, pervertendo o Evangelho para desviar a atenção das pessoas. E é muito mais fácil você confiar na sua própria fé do que você confiar na igreja, por exemplo, do que você se submeter à igreja, ao corpo de Cristo. É muito mais fácil você pensar que tem uma fé vencedora, que Deus vai te dar vitória por causa da sua fé, do que você pensar que vai ter que obedecer a Jesus e participar do corpo de Cristo, e ser um membro da igreja, e amar os irmãos, e viver o dia a dia da sua congregação, e participar da divulgação do Evangelho. É muito mais fácil você estar apoiado na sua fé, do que você estar apoiado na palavra de Deus, que fala que você tem que se humilhar na presença dEle, para que Ele te exalte no seu tempo, no tempo dEle. É muito mais fácil você estar em cima da sua fé, respaldado pela sua fé, do que estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas te sejam acrescentadas. E Jesus fala: o caminho da bênção é esse: o servo não é maior do que o seu senhor. E se o servo não é maior do que o seu senhor, é porque o servo é menor do que o seu senhor. Porque o servo tem que servir o seu senhor, porque o servo tem que se submeter ao seu senhor. Amém, irmãos? Eu quero que você traga a sua fé e deposite nos pés de Jesus. Se a sua fé te levar até Jesus, ela já foi maravilhosa demais para você, porque agora Ele te conduz, agora Ele te leva para o resto do caminho. Amém? Se a sua fé conseguir te fazer aceitar a igreja, que é o corpo de Cristo, ela já cumpriu o papel dela, já cumpriu tudo que se espera dela. Se a sua fé te ajudar a permanecer na presença de Jesus, ela está cumprindo tudo que se espera dela. O resto é Jesus que vai resolver. O resto é Jesus que vai fazer. E você vai ver o tanto que vai ficar melhor. E você vai ver o tanto que o fardo de Jesus é leve. Porque enquanto você está dependendo da sua fé, enquanto você está dependendo daquilo que você mesmo gera, daquilo que você mesmo é capaz de acreditar, você ainda não está carregando o fardo leve de Cristo. Porque o fardo leve de Cristo, somente aqueles que estão respaldados por Ele, aqueles que estão servindo, aqueles que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, é que recebem o fardo leve de Jesus. É que recebe o descanso da alma. Só encontra o descanso da alma aquele que está confiando inteiramente em Jesus, aquele que está dependendo completamente de Jesus, porque enquanto o homem está dependendo de si mesmo, é pesado o fardo que ele carrega, porque o homem ele é insuficiente para administrar a sua própria vida. O homem foi feito para ser comandado, dirigido, guardado, protegido, abençoado por Deus. Certo, irmão?